O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, dia 11, por 50 votos a 26, o texto referente à reforma trabalhista. Segundo o próprio procedimento previsto na lei, o texto já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados e agora, para se tornar vigente em todo o território nacional, precisa passar pela sanção do presidente da República, Michel Temer. Michel Temer, no que o texto foi aprovado pelo Senado Federal, fez um pronunciamento exclusivo à imprensa destacando que a reforma tem como fundamento nenhum direito a menos e muitos empregos a mais. Será? Como o texto é muito extenso e traz muitas alterações, eu vou trazer para vocês os 7 principais motivos que, na minha opinião, fazem com que o texto seja repudiado e não deva ser aprovado pelo presidente Michel Temer. Ressalto, pessoal, que eu não quero tirar a importância de discussão de nenhuma das alterações que estão sendo feitas. Eu trouxe essas 7 para o vídeo não ficar muito extenso e também porque, na minha opinião, são as principais alterações que vão mexer com a vida aí de todo mundo. Se você tem algum ponto específico da lei que queira que seja debatido, deixa aqui nos comentários que a gente vai abrir um debate sobre eles, ok? Quanto à jornada de trabalho. Atualmente, a jornada de trabalho é de 8 horas diárias, 44 semanais e 220 horas mensais, podendo haver aí até 2 horas extras por dia. Com a alteração, a jornada diária poderá ser até de 12 horas e mais 36 de descanso após as 12 horas trabalhadas. Resultados práticos com essa medida. Primeiro, tchau hora extra. A hora extra é devida toda vez que o trabalhador supera as horas diárias trabalhadas, que em regra são 8 horas. O pagamento da hora extra se diferencia se o trabalhador realizou essa hora durante a semana ou nos finais de semana e feriados. Durante a semana, o valor é de 50% em cima do valor salário hora. Nos finais de semana e feriado, esse pagamento é de 100% em cima do valor salário hora. O empregado poderia trabalhar até 12 horas no dia sem o pagamento de um extra por essas horas trabalhadas. Segundo o resultado prático dessa medida, tchau ensino superior e possibilidade de crescimento intelectual. Você e eu sabemos muito bem que a realidade dos jovens de hoje em dia é trabalhar 8 horas e estudar 4. Muitos trabalham para poder pagar o seu ensino superior. Com a aprovação dessa medida em específico, fica quase que impossível alguém conseguir conciliar trabalho e estudo. Pois quem entraria às 8 da manhã, por exemplo, sairia às 9. Não teria um período livre para poder crescer intelectualmente e ter uma formação no nível superior ou até mesmo terminar a formação fundamental, a formação média. Vamos dar um pause aqui antes de ir para frente. Se inscreva no meu canal aí, se está vendo pela fanpage, curta minha fanpage e ative as notificações. 2. O que é considerado jornada de trabalho? A legislação atual prevê como jornada de trabalho ou tempo efetivo de trabalho todo o período que o empregado fica à disposição do empregador, seja para receber ordens ou sobre aviso. Com a alteração, não serão mais consideradas dentro da jornada de trabalho atividades na empresa como higiene pessoal, troca de uniforme, alimentação e interação com os demais funcionários. Ou seja, hoje a lei traz para dentro da jornada de trabalho 2 tipos de atividades que a princípio não estariam contemplados, que são atividades reconhecidas como inerentes a necessidades humanas, como higiene pessoal e alimentação, e também as atividades decorrentes a obrigações pelo próprio contrato de trabalho, pela própria relação de trabalho entre o empregado e o empregador, que seria, por exemplo, a troca de uniforme. Isso vai acabar com a aprovação da medida. Mas o que mais me preocupa nessa medida é esse caráter subjetivo dado à interação entre funcionários. Como que vai funcionar isso? Vai ficar lá um capitãozinho do mato lá, com a chibata, não pode conversar, não pode olhar para o lado, não pode dar risada. Então essa é a parte que mais me preocupa nessa parte do texto legal. 3. Sobre o horário de almoço. Hoje em dia, o trabalhador que exerce 8 horas diárias de trabalho tem direito ao mínimo de 1 hora de intervalo e ao máximo de 2 horas de intervalo de almoço. Com a aprovação da nova legislação, esse tempo pode ser reduzido até 30 minutos com acordo entre o empregado e o empregador. Ou seja, além de dar a possibilidade de aumentar a carga horária de trabalho para 12 horas, ainda dá a possibilidade de diminuir
o intervalo intra-jornada para 30 minutos. É só impressão minha ou essa conta não fecha? Salário mínimo e piso. Hoje, nas atividades com remuneração por produtividade, a diária não pode ser inferior ao piso da categoria ou ao salário mínimo nacional. E recebidos como premiações, gratificações, comissões integram o salário. Com a aprovação da nova medida, o salário mínimo e o piso não será mais obrigatório para remunerações por produção, ou seja, será facultado um acordo entre o empregado e o empregador para que esse valor seja inferior ao salário mínimo. Resultado prático da aprovação dessa medida: escravagismo do século XXI. O salário mínimo foi aprovado de início para acabar com a discriminação que existia no pagamento de salários entre homens e mulheres, e também para acabar com os salários deploráveis que eram pagos na época da indústria manufatureira, que eram visivelmente insuficientes para manter o sustento próprio e de uma família. A Constituição de 88 prevê que o salário mínimo deve ser capaz de suprir as necessidades vitais da pessoa que trabalha e também da sua família, inerentes a alimentação, lazer, saúde, educação, dentre outros. O salário mínimo atual é de R$ 937. Porém, estudos realizados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos demonstra que o salário mínimo ideal para sustentar uma família hoje no Brasil de 4 pessoas seria de R$ 3.900, o que é 4 vezes mais o valor hoje coberto pela lei. Com a aprovação da medida, esse valor de salário mínimo, que já é 4 vezes menor do que o ideal para manter uma família de 4 pessoas, poderá ser reduzido mais ainda. E aí, a gente vai trabalhar para viver ou viver para trabalhar? 5. Plano de cargos e salários. Hoje, o plano de cargos e salários deve ser aprovado e deve constar no contrato de trabalho. Com a aprovação da lei, estas definições poderão ser acertadas entre empregado e empregador. E tudo isso sem a necessidade de homologação e nem previsão em contrato, ou seja, tem uma flexibilidade muito maior de alteração. A qualquer momento, o plano de carreira de uma empresa e de salário pode ser alterado. O nítido resultado prático dessa alteração é o engessamento salarial dentro da empresa, que com certeza não vai acompanhar a economia brasileira. E além disso, a impossibilidade de crescimento do funcionário dentro de uma empresa, por mais que ele se dedique o máximo possível. 6. Banco de horas. Hoje em dia, há um limite de 10 horas diárias trabalhadas para compensação em banco de horas, e essa compensação pode se realizar em até 1 ano. Com a alteração da lei, o banco de horas pode ser compactuado por acordo individual, e o prazo passou de 1 ano para 1 mês para ser compensado. Poderão ser realizadas jornadas diárias desumanas de trabalho. E além disso, diminuiu o prazo para o empregado gozar da compensação dessas horas. Ou seja, se em 1 mês ele não conseguir adquirir a compensação dessas horas, ele simplesmente vai perder. Além de trabalhar mais, ele vai trabalhar de graça. 7. Rescisão contratual. Hoje, a rescisão contratual deve ser sempre homologada pelos sindicatos. Com a alteração da legislação trabalhista, essa rescisão não precisa mais ser homologada pelo sindicato. Pode ser feito dentro da própria empresa, pelo empregado e empregador, com presença de seus advogados, e homologado ali mesmo. O resultado prático disso é instabilidade nos contratos de trabalho, porque ficou muito mais fácil demitir um funcionário. Qual que é a garantia que todos nós temos enquanto empregados dentro de uma empresa? Pior ainda é que fica muito mais fácil acontecer abuso da empresa em relação ao empregado, pois a função do sindicato, nesse caso de homologação da rescisão contratual, é justamente fazer a fiscalização se o empregado está recebendo todos os valores corretos pela rescisão, todos os descontos corretos, e assegurar dentre esses pagamentos outros direitos trabalhistas que envolvem a rescisão contratual.
Então, conclusão, escurecendo as coisas. O governo está tentando enfiar na nossa cabeça que essas alterações são benéficas para os dois lados. Por quê? Porque todas as alterações dependem de um acordo. O que acontece é que hoje em dia as condições de trabalho já podem sim ser alteradas por acordo entre o empregado e o empregador, desde que essas condições não tragam uma realidade pior ao empregado do que é prevista em lei e que todos esses acordos sejam homologados por sindicato. Com a alteração da lei, este acordo não precisa mais ser homologado pelo sindicato. Ele pode simplesmente ser feito entre o empregador e o empregado. E podem sim trazer condições piores para o empregado do que as previstas na lei, podendo inclusive reduzir o salário mínimo e aumentar a jornada de trabalho. E é aí que está o pulo do gato, meus amigos. Nas condições de hoje do Brasil, de desemprego, concorrência, o desespero cada vez maior para conseguir uma vaga de emprego, me digam, os empregados estão em condições de negociar com os empregadores? Será que esse acordo entre as duas partes vai ser leal, vai ser benéfico para os dois? Ou o empregado simplesmente vai ter que aceitar o que for imposto pela vaga de emprego, porque senão vai ter outro ali atrás na fila que vai aceitar sim. Concluindo, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que essa explanação tenha aberto aí a cabeça de muita gente. Levem essa discussão para fora da internet, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não vamos calar a boca. Diga não ao escravagismo do século XXI.